Começa agora a Arena da Resenha. Informação, opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar a Arena da Resenha. Desmuta o microfone. Comecei bem. Tava meio travado o celular, mas enfim, sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha. Arena da Resenha debate. Hoje a gente vai debater sobre a situação entre o repasse de verba da CBF para o futebol feminino. Quem fala com vocês aqui é o Vitor Meira. E hoje temos uma convidada super especial que a gente apresenta logo mais. Vamos começar primeiro com a mesa já tradicional deste programa. Primeiramente com o senhor Wellington Kessa. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma Arena da Resenha Debate, mais um assunto polêmico. Galera, vai se acostumando aí, porque olha, eu vou dizer pra você que esse é um dos assuntos mais polêmicos desde que a gente teve a ideia de criar esse programa Pocket. Programa Pocket do Arena da Resenha pra gente debater assuntos mais relevantes que tem no momento. Quem está conosco também é o nosso querido amigo JB Fortunato. Bem-vindo ao Arena da Resenha Debate. Boa noite, Vitor. Boa noite, Elaine. Boa noite, Kessa. E realmente é um assunto, além de... Eu acho que polêmico talvez não seja uma palavra legal. Eu acho que é um assunto que é necessária a discussão, porque no Brasil de 2020, no futebol de 2020, nós precisamos colocar em pauta e principalmente denunciar, porque é algo absolutamente grave. E a nossa convidada de hoje do Arena da Resenha Debate é a nossa amiga, que é especialista em futebol feminino, tem participações lá no site do Esportivas, também participa do Chine no Campo. Bem-vinda ao Arena da Resenha Debate, Elaine Trevisan. Fala, galera. Fala, Vitor, Wellington, JV. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de futebol feminino. Infelizmente, não de uma perspectiva tão boa aí, né? O assunto não traz uma coisa muito feliz para a gente discutir, mas estamos falando de futebol feminino e sempre para melhorar. Desmuta o microfone. O editor vai ter trabalho, hein? Após as apresentações, Desmuta o vamos... microfone. Após as O apresentações... editor vai ter trabalho, hein? Então. Após as apresentações feitas, vamos lá com o assunto em questão, né? No início dessa semana, mais especificamente na segunda-feira, o presidente do Vitória, o senhor Paulo Carneiro, fez uma declaração muito polêmica durante a sua entrevista na rádio Sociedade na Bahia. De acordo com ele, né, ele não repassou o valor de R$120 mil disponibilizado pela CBF para o futebol feminino do clube. Né? As meninas, mais do que nunca, a gente sabe que a pandemia estão passando por algumas necessidades e o senhor Paulo Carneiro decidiu utilizar esse dinheiro para outros fins. Para não ficar que eu estou dizendo, a gente colocar o áudio que está na ponta da agulha com o JV. Vamos lá então, o áudio do presidente do Vitória, tenho certinho aqui, vamos lá então. Mas o Vitória tem um problema muito mais grave que esse, a nível operacional, que é conseguir equacionar esse saco de problemas que nós herdamos e que eu ainda tenho que ouvir gente preocupada com o futebol feminino, sabe? Você vai dizer, Paulo, você não se preocupa com o futebol feminino? Sim, eu me preocupo com as prioridades do clube, sabe? O clube
tem prioridades monstruosas, criminosas para absorver. E as pessoas estão preocupadas o que é que o Vitória fez com os 120 mil reais do futebol feminino. Eu quero dizer que os 120 mil reais foi dado ao Vitória, sabe? E o presidente do Vitória faz do dinheiro o que ele quiser e assume a responsabilidade pelos seus atos. Perante ao Conselho Fiscal, está aí o balanço publicado. Então, nós sabemos o que é melhor para o Vitória e sabemos a hora de fazer, definir as prioridades no rol de problemas que temos enfrentado no clube no dia a dia e que temos que ter muito coração para aguentar. Vitor. Depois de ouvir essa, é difícil a gente ficar tranquilo com uma fala dessa, né? E eu quero começar logo com o nosso cara mais polêmico. Se o JV já permitir, já pode colocar a vinheta dele, que assim explane sobre essa situação ridícula. Apesar que hoje, com uma versão mais curta, né? Vai lá, Kessa. Vamos sem Apesar sem que a hoje, vinheta. com uma versão mais curta, né? Vai lá, Kessa. Vamos sem vinheta, até porque, como o JB disse, é uma versão mais curta e eu prometo ser sucinto. Eu queria vamos sem vinheta, ser sucinto. Eu queria dizer para esse seu Paulo Carneiro, né, que é uma brincadeira. Pô, eu queria dizer porque, tipo assim, peraí, Paulo Carneiro, né, é uma brincadeira. Pô. Bom, vamos começar de novo. Assim, alguém monta... É uma brincadeira pelo seguinte, porque, para começar, ele tem 120 mil reais para ser usado com o futebol feminino, é nominado. Aí ele basicamente muda a situação e usa no clube em si. Para começar aí já tem um desvio de verba. E desvio de verba, né, na Constituição da cadeia. Agora, vim me falar que o Vitória tem prioridades maiores. Ele disse claramente que o futebol feminino, para ele, não é prioridade. Pera aí, gente. Pô, acho que tem muita gente dentro do futebol. Por isso que eu falo e repito sempre, o futebol feminino, para poder ficar mais forte, tem que ter pessoas que basicamente trabalhem em prol ao futebol feminino e não marinheiros de primeira viagem. Já que o Vitor saiu, eu vou chefiando por aqui por enquanto, então. Elaine, a sua opinião, você colocou isso em primeira mão ali praticamente no Twitter, logo após a Rádio Sociedade, e é um assunto importantíssimo a ser colocado em pauta, né? E infelizmente o Vitória não foi o primeiro clube que fez isso, né? Saiu uma matéria antes no Globoesporte.com também de clubes que fizeram desvios desse dinheiro, né? Desse valor. Sua opinião, por gentileza. Eu acho que, como o Cass falou, parece que é brincadeira, mas não é. Acho que a gente tem um problema, primeiro, da destinação dessa verba em relação à legalidade disso e ao quanto a CBF explicitou isso quando enviou esse dinheiro, essas verbas aos clubes. Então, foi enviado de 120 mil, dependendo se estava na Série A1, A2, teve clube que receberam menos, tiveram clubes que receberam menos, mas enfim, existe uma questão que é a legal. E daí provavelmente ele está dentro da legalidade de usar o dinheiro para o Vitória, não especificamente para a modalidade, mas existe a questão da moralidade. Por mais que ele não tenha que provar que usou esse dinheiro exclusivamente para o futebol feminino, ele sabe que esse dinheiro foi destinado ao futebol feminino. O Paulo Carneiro é uma pessoa que, desde quando assumiu Vitória, assim que venceu para ser presidente mais uma vez, ele já fez um discurso no qual ele colocou o futebol feminino também de forma pejorativa, que não era prioridade, enfim. Esse foi o primeiro áudio da Rádio Sociedade. No dia seguinte ele deu uma outra entrevista
à Rádio Sociedade, que ele continuou falando essas coisas, reafirmando isso. Eu acho que aí a gente tem mais do que prova de não sei se desvio de verba, mas que esse dinheiro foi usado de forma inadequada, não para a destinação correta dele. E daí ele se gaba muito de falar, até num vídeo lá na TV Vitória mesmo, tem um vídeo, eles fazem um quadro que chama Papo com o Presidente. E ele falou nesse Papo com o Presidente que o Vitória não tem nenhuma atleta registrada. De fato, não tem. E eu acho que isso não é orgulho para ninguém que tem um clube falar que tem um time feminino e que não tem nenhuma atleta registrada. Ele fala que ele conseguiu reduzir custos, por isso ele cortou essa história de registrar atleta. Eu não sei em que parte do mundo ele acha que o futebol é profissional quando você dá bolsas a atletas, sabe? Então, a história de absurdos do Paulo Carneiro dentro do futebol feminino, ela vai só somatizando e eu não sei onde ele vai chegar. Ele é tipo o presidente do Brasil, todo dia a gente olha e fala, não vai vir um absurdo pior, daí no outro dia consegue se superar, sabe? É complicado, porque assim, e aí, pô, ele vem soltando absurdos em cima de absurdos. Eu queria saber basicamente o que, porque acredito eu que a CBF tem visto isso, né? Alguém precisa parar esse cidadão, né? Alguém precisa na verdade, Wellington, conversei com algumas pessoas e antes de vir para cá eu estava em outra live com a Cris Gambarella, que é diretora do futebol feminino do Corinthians. Ela falou que ela levou essa denúncia à CBF e outras pessoas de outros clubes também levaram. Então a CBF tem conhecimento não só através, obviamente, do quanto isso foi divulgado, mas pessoas de dentro do futebol feminino também levaram isso até a CBF, porque obviamente quem trabalha com futebol feminino não se preocupa só com o seu time, se preocupa com a modalidade. Então fizeram essa denúncia. Agora a gente espera muito que a CBF tome uma providência. Sim, isso é o mínimo que se deve fazer. E é engraçado que deve fazer. Agora, o Brasil até agora, o Brasil até outro dia atrás. Pois não, Vitão. Aproveitando, agora que eu voltei, acho que deve ter melhorado um pouco a situação. Aproveitando, assim, essa denúncia que envolveu o senhor Paulo Carneiro, a gente verificou que há um clube que tem um descaso com o futebol feminino. Isso pode ser, por exemplo, um movimento que a gente pode encontrar outros lugares, já que a gente vai poder investigar ainda mais esse tipo de fator que ocorreu lá no Vitória? Eu acho que o Vitória não é o único time que não destinou essa verba corretamente, porque há denúncias de outras atletas que não receberam esse dinheiro, de times que fazem parte tanto da A1 como da A2 do futebol brasileiro, né, que estão competindo o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Lembrando que as verbas são diferentes para cada time e também para cada série que eles estão. Então vai no máximo até 120 mil. E uma coisa que a gente tem que pensar também é em estrutura dos times, né? O quanto gasta um Corinthians para se manter, o quanto 120 mil é relevante, quanto gasta um Juventus para se manter, então o quanto 120 mil é relevante ou a verba aí que foi destinada. Então a gente tem que pensar muito em estrutura, talvez para um time dê 3 meses, para outro time não dê 1 mês, né? Dependendo da estrutura que tem. Mas enfim, então a gente já tem outros times que não receberam essa verba, outras meninas, outras mulheres, outras jogadoras que não foram contempladas aí com esse auxílio. E a questão, eu acho que é sempre pensar em quem está destinando essa verba. A gente já teve uma denúncia, várias denúncias, e agora a gente tem um discurso explícito do desvio dessa verba ou da destinação errada. Como você destina uma verba e não sei lá, você não requer um recibo ou uma descrição de tipo, olha, estou te dando 120, onde você gastou, pagou o quê, sabe? Tipo, isso é até uma criança, quando vai no mercado, o pai dá o dinheiro e fala, eu quero que você traga isso, isso e isso. Tipo, sobrou troco, não sobrou, sabe? É o básico, né? E além disso, Kessa, eu quero levantar uma questão aqui e... Não falando que o auxílio, enfim, mas 120 mil reais o máximo, né?
Exemplo, o Vitória é uma equipe que disputa uma Série B de Campeonato Nacional, na equipe masculina, que ali, entre aspas, é o carro-chefe, né? 120 mil reais, às vezes é o patrocínio da manga, da lateral da camisa do time, sabe? Aí ele me fala assim, seguinte, vou pegar esse dinheiro e vou destinar em outros aspectos do clube, em outras prioridades. Isso é um absurdo sem tamanho. Sim, por isso que eu disse que, na minha visão, é desvio de verba, gente. Porque isso para quem... falando um pouquinho de política agora, por exemplo, você tem uma verba para de destinar para o esporte. Você destina para a cultura. Isso é um desvio de verba. Você tem uma verba para se destinar ao futebol feminino. Você destina ao mesmo clube, porém não para o futebol feminino, e sim para o masculino. Isso, na minha visão, é um desvio de verba, né? É um cidadão totalmente despreparado, né? Como eu falei, eu acho que ele brinca de ser presidente. E é engraçado porque estão se pedindo tanto a volta do Campeonato Brasileiro, mas eu não vi basicamente, em momento nenhum, pedir a volta do Campeonato Feminino. As meninas estão ficando em segundo plano. Inclusive tem menina lá que depende dessa verba que não tá entrando. E aí, tá faltando um monte de coisa. Então tá se dando muita pompa pro masculino. O feminino tá ficando em segundo plano. Isso não é legal. E quando se tem pessoas como esse senhor, o Paulo Carneiro, na frente de um clube grande, historicamente, que é o Vitória, né? E a gente bate na tecla sempre que devemos apoiar o futebol feminino. A gente bate na tecla isso desde quando essa rádio entrou no ar. Agora, me entristece muito de ver, basicamente, um senhor dessa magnitude falar isso que ele falou, né? Eu confesso que quando eu recebi essa notícia, eu quase caí da cadeira, mano. Não é possível. Mas eu espero que a CBF já tem conhecimento, né, tome as medidas cabíveis e afaste de uma vez por todas este câncer do futebol, que é o senhor Paulo Carneiro. Elane, imagino eu que esse auxílio, né, tenha sido muito brigado para ser recebido pelas equipes, né? E quando chega de forma torta. Qual que é a sua opinião também em relação a isso? Eu acho que o grande problema é como a CBF destinou isso, é o que eu falo desde o começo. Ela tinha que ser uma destinação muito precisa e com uma descrição muito cuidadosa. Então, destina a verba, tem que ter um ofício junto falando de uso exclusivo para a modalidade do futebol feminino. Cobrar, então, notas, onde foi gasto esse dinheiro. Enfim, eu acho que faltou um cuidado aí na destinação, porque eu também não acho que, apesar de toda a loucura ou de falta de amor que ele tenha pelo futebol feminino, ele é um dirigente, então ele não é tão bobo, né? Então, é o que eu falei, o desvio dele foi muito mais moral, porque eu acho que a CBF até demorou, e demora agora muito, para se manifestar, porque ela precisa saber se quando ela destinou, ela realmente se calçou disso, de todos os cuidados aí para que fosse um uso exclusivo do futebol feminino, coisa que eu acho que não aconteceu. Eu acho que esse auxílio, por mais que para alguns clubes grandes do futebol feminino possa parecer pouco, para outros pode ser a salvação da lavoura. Então, 120 mil por mês eu não acho que é muito dinheiro para a estrutura de um time. Se você pegar a folha de pagamento, obviamente que eu nunca gosto de comparar o masculino com o futebol feminino, mas no futebol feminino a gente já tem times com mais de 120 mil a folha de pagamento. O futebol feminino não vive, como qualquer esporte, só do elenco que entra em campo. Você não vive só com as atletas que entram em campo. Você tem preparador físico, você tem técnico, você tem comissão, você tem nutricionista. Enfim, você tem uma gama de coisas ali que vão além desses 120 mil. Então, eu acho que apesar de muito, muito obrigado aí esse auxílio e que veio em boa hora,
não vai ser o salvador da lavoura, mas antes pingado que secar, né? A gente fala, que bom que pelo menos teve. Talvez eu tivesse pensado esses valores diferentes, com um pouquinho mais de cuidado, mas enfim, eu acho que a gente não pode receber migalhas, aceitar, não é nem aceitar, mas se conformar com migalhas, aceitar vai ter que aceitar esse dinheiro sim, não pode se conformar. Então a ajuda veio, tem que deixar bem claro que ela não é a salvadora da lavoura, ela não é a que se necessitava muito mais, mas enfim, ela existe e de certa forma isso já é bom. E para as equipes que chegaram esse dinheiro, Elaine, exemplo, cita um exemplo da cidade de São Paulo, o Juventus, era uma equipe que vinha numa ascensão, principalmente no primeiro jogo da Série A2 do Brasileiro, venceu a equipe do Atlético Goianiense. Você imagina que para essas equipes menores, esses 120 mil reais, se chegar, por exemplo, um valor, né? Porque como você bem disse, o valor é diferente em cada equipes. Para as equipes pequenas, você acha que é suficiente para manter as jogadoras e estrutura, para quem sabe, para uma continuação até ali a meados de julho e agosto? Ou você acha que mesmo esse dinheiro não seria ali o suficiente? JV, daí a gente tem que analisar cada equipe. Por exemplo, o Juventus é aqui de São Paulo. Eu sempre vou na Rua Javari, sempre falo com as meninas, conheço algumas, participo de treino. Enfim, sempre fazia pauta lá. O Juventus, até o ano passado, tinha apenas uma atleta registrada em carteira ali, como atleta, com contrato e tudo mais, que era a Dani Hortelã, que também já teve passagem pela seleção brasileira, enfim, leva a 9 da Rua Javari no time feminino. Mas as outras recebiam, através de contrato, enfim, de auxílio, recebiam salário. Então a gente tem que ver um pouco a estrutura. As meninas do Juventus usam um clube social para treinar. E, por exemplo, vamos pensar aqui em outros times como o São Francisco, que é do Nordeste. Qual a estrutura que ele usa? O Palmeiras tem o apoio da Prefeitura de Vinhedo, então tem campo lá. Alguma outra equipe precisa de campo, tem gasto a mais, então eu acho que não tem como a gente falar, esse auxílio foi suficiente para esse time e para aquele não, porque cada um tem uma estrutura própria, cada um tem um número de atletas registrados, cada um tem a sua folha de pagamento. Tem time no futebol feminino que não tem preparador de goleiro, por exemplo. Tem um treinador ali físico que dá para todo mundo e o técnico. Tem outros times que já tem uma equipe de preparador de goleiro. Então a gente também difere muito nessa questão estrutural de cada time. Eu não consigo falar qual time foi suficiente ou não. Eu acho que nenhum aí foi totalmente suficiente, mas eu acho que alguns podem ter recebido essa ajuda de uma forma um pouquinho mais satisfatória. Quando estávamos elaborando, né, essa pauta, eu havia dito, exemplo, as equipes que não disputam o campeonato nacional. Eu dei o exemplo do PS9 Nacional, que é uma equipe que vai agora começar, né, vai iniciar sua trajetória pelo futebol feminino profissional. Imagine essas equipes que não disputam o nacional e não receberam essa verba e não têm o apoio, por exemplo, da Federação Paulista de Futebol, né? É muito mais complicado ainda. A gente tem uma situação e daí que a gente vai além até da Federação Paulista. Eu acho que ainda a Federação Paulista é uma das mais preparadas, né? Fez reunião, hoje à tarde teve uma reunião da Federação Paulista com equipes do futebol paulista que vão participar do campeonato estadual, enfim. Mas eu acho que daí a gente tem uma questão que é do esporte, né? Todos os times que não estão numa competição importante aí, ou não estão no nível X mais elitizado dentro dos campeonatos e das federações ou confederações vão sofrer com isso. O futebol paulista, se a gente for pensar, talvez o paulista é o que sofra menos, porque se você pegar de todos os times que estão na série A1, a gente tem muito time paulista. Com certeza o estado de São Paulo é o majoritário ali de representantes, então todos sofrem. E o que eu posso falar? Eu acho que não é nenhuma questão de federação, né? Esporte, para mim, é uma coisa tão social que interfere tanto na sociedade num todo, que eu acho que isso deveria ser uma preocupação do governo também, de se pensar em auxílio e se pensar em
em como manter essas atividades, manter as pessoas que praticavam essas atividades, né, os profissionais que trabalhavam com isso, de uma forma aí mais tranquila durante a pandemia, já que muita gente vai ficar sem remuneração e muita gente, enfim, pode passar por dificuldades. É isso aí, Wellington Kessa, a palavra é sua. Cara, é impressionante, porque assim, quando a gente se depara com uma notícia dessa, é uma notícia de se cair da cadeira, basicamente, porque até tempos atrás, até o quê? Um mês atrás, o Brasil era postulante a ser sede da próxima Copa do Mundo. E como é que você acha que fica a imagem do Brasil estourando uma notícia dessa? Que sempre quando chega em época de Copa do Mundo, agora vamos apoiar o futebol feminino. Só que acontece o seguinte, é um mês, gente, isso tem que acabar. Foi uma coisa que eu falei lá atrás. Falei, eu quero ver basicamente o que vai acontecer, né, depois do final da Copa do Mundo. Porque aí o que acontece? Chegam diversos patrocinadores, vamos patrocinar, vamos mostrar, porque dá dinheiro. A gente sabe que aqui, né, que basicamente as pessoas só vão atrás de um determinado campeonato porque dá dinheiro, né? E aí, vamos mostrar a Copa do Mundo. Pô, agora nós vamos apoiar. Só que acaba a Copa do Mundo, os patrocinadores somem, poucos ficam. E sempre que eu tenho a oportunidade, e vou fazer isso de novo, o futebol paulista só está da forma que está, caminhando a passos largos pro bem, porque tem uma pessoa lá dentro que sabe basicamente o que essas meninas passam. Que esteve dentro do gramado, passou por todo o trâmite, né? Inclusive ela fez peneira, para ter a reformulação, né, do futebol feminino, que é muito legal. Agora, o futebol feminino tá cheio de engravatado, que acha que é basicamente sentar a bunda em cima da cadeira e cruzar os braços e esperar, né, as coisas caírem do céu. E não é assim que funciona. Então, hoje o futebol paulista está da forma que está, caminhando bem, por causa de uma pessoa que começou todo esse movimento, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, se tivéssemos mais Aline Pellegrino no futebol brasileiro, talvez o futebol feminino andasse, né, para melhorar. É isso então, nós já vamos chegando aí à reta final do nosso Arena da Resenha Debate, essa versão um pouco mais curta do Arena da Resenha. Agradecendo a você, Elaine, pela sua disponibilidade e por vir falar do futebol feminino e desse espaço que a Arena BR sempre cede ao esporte, né, a modalidade, e que esperamos, né, que todos os veículos de mídia possam dar esse espaço também, e um espaço igualitário, né? É só isso que se pede. JV, eu agradeço você, ao Wellington, também ao Vitor aí, que participou com a gente. Acho muito bacana a Arena fazer isso, acho que todo mundo tem que fazer, tem que colocar, igual o Wellington falou, a gente fala do futebol feminino, são duas ocasiões bem específicas. Copa do Mundo feminina a gente começou a falar agora, ela já existe há muito tempo e a gente veio falar da do ano passado, basicamente. A gente fala muito de futebol feminino em Olimpíadas, né? Então a gente tem um hiato aí de 4 em 4 anos, ou agora, né, de um período um pouco menos, se a gente começar a falar de Copa do Mundo, e nesse hiato as pessoas sobrevivem, as jogadoras têm que sobreviver e tudo mais, então precisa dessa continuidade. Então é muito bacana a Arena colocar isso em pauta e falar disso, quando a gente não tem aí competições de impacto internacional. Agradeço muito vocês, quando precisar falar de futebol feminino, de futebol, qualquer coisa, estou aí, e valeu. E também agradeço a galera aí que acompanhou, ficou com a gente, continue acompanhando toda a programação daí do Arena BR.
Obrigado, Elaine. Wellington Kessa, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço, JV. Obrigado a Elaine por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Aliás, só sobre a pauta bem rapidinho, né? O Arena da Resenha Debate, ele iria acontecer hoje, da mesma maneira, né? Só que com outro assunto. E esse assunto vejam só, a gente recebeu esse assunto no meio da entrevista com o Alexandre Gimenez. O Vitor passou para mim e eu falei, não, peraí, muda tudo, vamos falar sobre isso, porque acho que é um assunto de muito mais relevância e estamos aqui e espero, né, termos conseguido explanar, né, para vocês, que vocês pudessem entender aí. Mas, gente, basicamente é isso. Obrigado pela audiência, beijo no coração de todos e eu fui! Então, eu vou aproveitar e pedir também pro Vitor dar o seu tchau, já que o Vitor apareceu aqui. Vitor, estamos nos despedindo, mas deixa aí também pra você ficar aberto uma última opinião, quem sabe, aí fique à vontade, tá aberto. Muito bem, a internet aqui no Brasil nos ajudou muito. Participei no começo do programa com um delay desgraçado, não ouvia ninguém, quando falava saia uma porcaria, mas enfim. Gente, queria agradecer a Elaine que pôde participar, o Kessinha que sempre dá a sua opinião, o JV que está fazendo toda essa parte técnica, e como a gente sempre diz, a Arena BR abre o espaço para a gente poder debater sobre o futebol feminino e sobre qualquer categoria ou modalidade esportiva que mereça um apoio. Afinal de contas, muitas vezes a gente tem o monopólio do futebol aqui, então a gente está muito preocupado sobre a volta do futebol, mas eu não vejo ninguém fazendo protocolo sobre a volta do vôlei, não vejo ninguém fazendo protocolo sobre a volta do basquete, não vejo ninguém fazendo protocolo sobre a volta do rugby, não vejo ninguém fazendo protocolo sobre a volta de outro esporte, apenas o futebol. Então, enquanto tiver cartola aí que está mais preocupado com grana no bolso, como destacou o senhor Paulo Carneiro, que recebe a grana e faz o dinheiro com o que ele quiser, enquanto a gente tiver essa mentalidade e não estiver pensando no esporte como uma forma de social, de reintegração do indivíduo, ou uma forma que o indivíduo possa se expressar melhor, não apenas na prática do esporte, mas você também poder participar de torcidas, você também poder fazer qualquer coisa que esteja relacionada ao esporte. Então, gente, sempre que tiver uma pauta interessante aqui, a gente vai debater, o espaço está aberto. Elaine, pode participar mais com a gente, sempre quando a gente estiver falando sobre futebol feminino. JV, você já deu seu destaque final aí ou quer dar mais uma palhinha antes da gente encerrar? Não, pra mim já tá tudo certo. É só mesmo lembrar, né, a todos que o Arena da Resenha vai ao ar ao vivo pelas nossas páginas do Facebook e do YouTube. Enfim, gravado também, fica lá tudo disponibilizado no Spotify, nas diversas plataformas. E é sempre um prazer estar com vocês aqui para falar sobre esporte, né? E você falou muito bem, falou muito acertado, né? Há essa pressa para a volta do futebol, mas não falamos da volta dos outros esportes, né? Porque, infelizmente, prevalece, como comentamos no Arena Esportes de ontem, prevalece o oportunismo financeiro, né? Infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade nua e crua na nossa frente. Amanhã volta o Campeonato Carioca. Triste. Mas é isso. Obrigado, Vitor. Obrigado, Elaine. Obrigado, Kessa. Abraço.